Ação anulatória de débito fiscal. Essa é uma das minhas apostas também para o próximo exame, a segunda fase em direito tributário, em 2024. E eu vou falar um pouco sobre as características, sobre a pontuação da peça, a estrutura da peça, e vou falar também das dicas que a banca tem que te dar para você escolher essa peça na sua prova. Fica comigo. Então aí, pessoal, olha só. Nós vamos começar a falar sobre a ação anulatória de débito fiscal, uma das principais peças aí exordiais que pretende desconstituir o crédito tributário lançado com ilegalidade ou inconstitucionalidade, tá bom? Então, você já fica ciente que no seu problema, no seu caso concreto da prova, haverá ilegalidades ou inconstitucionalidade. Por quê? Porque tem que haver uma problemática, tem que haver um conflito na relação jurídica tributária que fará com que o examinando ou a examinanda chegue à conclusão de que esse direito material aqui foi quebrado ou não observado. E aí você vai escolher a ação anulatória de débito fiscal como peça processual adequada ao caso concreto, tá? E você vai estar advogando para o contribuinte, vai estar advogando para o sujeito passivo, ok? Isso é fato e você já tem que ir com essa chave virada na sua mente, tá? E aí eu tenho que trazer aqui para vocês, já que eu coloco várias dicas, tá? Praticamente de forma quase diária lá nas minhas redes sociais sobre direito tributário, todas as disciplinas de direito para a primeira fase, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você for lá e me seguir nas redes sociais, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu quero iniciar com vocês, nessa peça aqui, o caminho do crédito tributário. Eu vou colocar aí para vocês, tá? Mas é essencial que você tenha em mente isso. Eu preciso que você raciocine como eu faço, como eu vou fazer lá no dia da prova, sim, porque eu faço a prova, tá? E eu quero que você saiba disso. Ó, vou colocar aí o caminho do nascimento de forma bem sintetizada, mas que dá para você memorizar facilmente e você vai ter o raciocínio correto no dia da prova. Ó, hipótese de incidência tributária, tá lá na lei. Vou dar um exemplo: ser proprietário de imóvel. Ser proprietário de imóvel é uma hipótese de incidência tributária do IPTU, tá? E quando o contribuinte, de fato, né, compra um imóvel, né, vamos dizer que um futuro advogado, né, uma futura advogada, ganhou aquela bolada de forma correta, ética, né, de honorário e, deu entrada lá no seu imóvel, mesmo que financiando, e está feliz da vida, ocorreu o fato gerador do tributo, ocorreu o fato gerador do IPTU, tá? Foi lá, assinou a escritura, registrou, beleza. Aí, o fato gerador, o momento da ocorrência do fato gerador vai ser 1º de janeiro do ano seguinte, porque provavelmente o imóvel já veio com o IPTU pago, né, quando da assinatura da escritura. Mas no ano seguinte, 1º de janeiro, adivinha o que acontece? Nasce a obrigação tributária. Tá? E quando você compra imóvel, você é obrigado a declarar, se não você, o escrevente, para a prefeitura, dizendo: agora o proprietário do imóvel não é mais fulano, é ciclano. Ciclano é você. Tá? E o fisco vai lançar no seu nome, já em 1º de janeiro do ano seguinte, vai lançar o IPTU. E provavelmente você vai pagar, extingue o crédito tributário, o pagamento, acabou. Mas o conflito ocorre, e aí que eu quero te chamar a atenção, quando do não pagamento, né? Ou porque o contribuinte foi desleixado, ou esqueceu, ou porque não concorda com o pagamento do IPTU, com o valor, né, com a alíquota, seja o que for. E aí não concorda, não concordando, ele não paga, tá? E provavelmente vai impugnar administrativamente, ou se perdeu o prazo de impugnação, vai poder ajuizar uma peça processual, buscando a anulação desse crédito tributário, desse lançamento, tá? E o fisco, quando não recebe o pagamento de forma espontânea, ele é obrigado a seguir os passos para o ajuizamento de uma execução fiscal. Tá? E o primeiro passo é emitir a certidão de dívida ativa. Tá? Então, é isso que acontece. Por quê? Porque se você não pagar, o fisco é obrigado a correr atrás desse pagamento através dos meios legais, que é a ação de execução fiscal. Tá? E o nosso caso aqui, ele nasce exatamente antes do ajuizamento da execução fiscal. Tá? Nós estamos numa fase aqui do nascimento do crédito tributário, no qual você já foi notificado do lançamento do tributo e o ente tributante ainda não ajuizou execução fiscal. Nós estamos nesse ínterim, então você tem que prestar muita atenção, porque isso é uma dica para o seu sucesso na hora da prova, tá? Então, resumindo, o fisco já realizou a atividade administrativa via nota de lançamento ou auto de infração, tá? E você verificou uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade e pretende ajuizar ação anulatória de débito fiscal, tá? E aí você pergunta: professor, por que eu não poderia impetrar mandado de segurança repressivo? Porque a banca vai te dar a dica de que, o contribuinte, o sujeito passivo, precisa de dilação probatória. Precisa, por exemplo, apresentar uma prova pericial, tá? Vou dar um exemplo, né? O município, no nosso exemplo aqui do IPTU, lançou errado, né?
o seu imóvel lá, ele tem 120 metros quadrados, ele lançou, não sei porquê, 360 metros quadrados, tá? Você perdeu o prazo de impugnação e não quer pagar o triplo, né, do valor do IPTU. E aí você vai ajuizar uma ação anulatória de débito fiscal. Mas por quê, professor? Porque já se passaram os 120 dias, tá, do mandado de segurança repressivo, e porque nesse caso você precisa apresentar plantas. Plantas essas, planta baixa, por exemplo, planta de corte, e por aí vai, indicando a metragem correta assinada por um profissional, profissão regulamentar, nós estamos falando aqui de arquiteto ou engenheiro, e, se for o caso, vai pedir até a prova pericial, tá? Sem problema nenhum, ok? Então, se há necessidade de dilação probatória, não pode ser um mandado de segurança repressivo. Se já se passaram 120 dias da notificação, né, do lançamento incorreto à sua pessoa, também não cabe mais mandado de segurança repressivo. Então, fica a dica, eu preciso que vocês tenham isso em mente, porque isso vai deixar bem claro para vocês que se trata de ação anulatória de débito fiscal. Não há ainda a execução, não foi ajuizada a execução. Então, não há se falar nem em exceção de pré-executividade e nem de embargos à execução fiscal. Concorda? E aí, você vai chegar à conclusão que, porra, eu tenho que ajuizar a ação anulatória de débito fiscal, tá? O rito, eu quero que vocês anotem aí, 319 salvas, já falei para vocês, 319 salvas, vocês vão ver aqui, logo em seguida da peça. E, existindo requerimento de suspensão, por meio de tutelas, vocês vão lá, marquem. Isso provavelmente vai estar na sua prova, artigo 300 a 311 e artigo 151, inciso 5 do CTN, que trata lá da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ok? Por quê? Porque se vocês vão entrar com a ação anulatória, vocês vão abrir um tópico lá, falando, ó, meu cliente precisa de uma certidão, né? Meu cliente está vendendo um imóvel, ele precisa de uma certidão e não está conseguindo. Por quê? Porque há débito em aberto. Nós precisamos suspender essa exigibilidade para que saia a certidão positiva com um efeito de negativo, tá bom? Então, se liga que isso é importante. Continuando. Olha lá, pessoal. Desde necessidade de depósito. Não há necessidade de depósito prévio para a admissibilidade da referida ação. Ah, professor, mas no artigo 38 da Lei de Execução fala que precisa. Pois é, essa parte do artigo que fala que precisa foi declarada inconstitucional. Vou colocar aí para vocês, olha só. Artigo 38. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei. Salvo aí as exceções. As hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito, ação anulatória de ato declarativo de dívida, esta precedida de depósito preparatório do valor do débito monetariamente corrigido e acrescido de juros e multa de mora. Então, por acarretar cerceamento de defesa do contribuinte, veio o Supremo e sumulou de forma vinculante, súmula número 28, que diz que é inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito à admissibilidade da ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário, tá? Então, não há necessidade de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação. Mas se eu quiser, se o meu cliente quiser suspender a exigibilidade do crédito para fins de emissão de certidão, né, para fins de acesso a algum direito, por exemplo, direito de vender o imóvel, tem direito de vender o imóvel, né? E está discutindo lá o IPTU. E nesse nosso exemplo, ele vai ter isso, né? Não tem o fisco dizer contra uma planta do imóvel dizendo que não são 360 metros quadrados, são 120, tá? Enfim. E aí, nós temos que falar sobre o momento, tá? O momento é aquele no qual o crédito já foi constituído via lançamento, tá? E não há distribuição de ação de execução fiscal. Se houver, ou se houvesse, o correto seria a oposição de embargo, tá bom? Olha lá, prazo de 5 anos contados da efetiva atividade administrativa para manejo de ação anulatória, aplicando o artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. A intenção é a desconstituição do crédito. Os efeitos da sentença exarada na ação anulatória objetivam, então, somente a anulação do lançamento, não autorizando o magistrado a proceder à correção do lançamento, tá? Então, nesse caso, não tem como o magistrado colocar, ó, então agora eu corrigi, não são 360, são 120. Não, ele tem que anular esse lançamento e, a partir daí, o fisco vai poder fazer um novo lançamento, dessa vez de forma correta, tá bom? Vamos agora para a estrutura da peça. Olha lá, pessoal, estrutura da peça, tranquilo, eu quero que vocês façam as anotações pertinentes. Olha lá, endereçamento, observando, né, a pessoa e o tributo, tá? Nós já falamos isso em aulas anteriores. A qualificação, autor e réu, cabimento, artigo 38 da Lei 6.830. E provavelmente a banca vai dizer que não cabe mandado de segurança em virtude do artigo 23, o prazo, ou artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Anotem, façam, coloque uma etiqueta nessa lei. Essa lei pode estar na tua cara quando da leitura do enunciado da peça. Olha lá, necessidade de tutela. Seu cliente quer emitir uma certidão, seu cliente quer vender um imóvel, tá? Descrição dos fatos, 0.1 lá. Você que fica muito tempo na descrição dos fatos, está perdendo ponto, né? Fundamentação da pretensão, o direito material, né? As ilegalidades ou inconstitucionalidades que você vai encontrar. 2.4, é praticamente o coração da questão, tá? Olha lá, pedidos, a citação do réu ou dos réus, a concessão de tutela antecipada ou de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito,
a desconstituição e consequente extinção do crédito, ó, principal pedido, a condenação do réu em custas de honorários, a não realização de audiência de conciliação, o protesto por provar ou alegar por todos os meios permitidos no direito, nos termos do artigo 319, inciso 6, a atribuição do valor da causa e o fechamento. Tá? Vamos agora para as dicas que a banca vai te dar. Então, olha lá, pessoal, ó, a banca vai te dar algumas dicas. A principal delas é a seguinte, ó, sabendo que o crédito tributário foi lançado e não há execução fiscal em curso, tá? Então, essa é uma dica, pô, matadora. Provavelmente já mata ela. Pô, eu vou atacar como? Eu vou guerrear esse crédito como? Ação anulatória de débito fiscal, tá? Mas aí você fala, pô, professor, mas podia ser mandado de segurança repressivo. Sim, mas aí ele vai ser obrigado a te dizer, a tirar essa dúvida. Senão, se ele não fizer isso e você impetrar mandado de segurança repressivo, ele vai ter que aceitar as duas peças, como já aconteceu, tá? Já aconteceu. Em direito tributário, a banca teve que reformular o gabarito, aceitando ação anulatória e mandado de segurança repressivo, tá? Então, a banca aprendeu com o erro e agora ela vem e fala o seguinte, ó, sabendo que o caso concreto demanda dilação probatória. Ou já se passaram 120 dias da notificação do lançamento. Tá? Então, essas são as dicas matadoras aí que tem que estar no seu enunciado. E você tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter inteligência emocional para poder tirar isso do seu enunciado e aplicar lá no dia da sua prova. Tá bom? Com isso, nós falamos aí de forma bem singela e bem simples sobre ação anulatória de débito fiscal, uma peça que pode estar sim na sua prova. Forte abraço, boa sorte, bons estudos.